O Corinthians está em crise, mas do nada, surge um nome que até o Kaká chamou de craque. Sim, você ouviu certo. Um ídolo do rival, pagando pau para jogador do Timão. O que está acontecendo dentro do Corinthians? Porque isso aqui não é só um elogio qualquer, tem coisa muito maior por trás disso. E o mais bizarro? Esse jogador cresceu no meio do caos, da pressão, da cobrança absurda. E pode estar virando o novo dono do time. Fica até o final porque tem uma parada que muda completamente essa história. O nome dele, Breno Bidon, sem hype exagerado, sem mídia forçada, mas dentro de campo, o cara tá resolvendo. Estreou em 2024, já soma mais de 120 jogos, e em 2025, virou peça-chave. Joga de volante, joga mais avançado, marca, cria, aparece. E no meio de um Corinthians pressionado, ele não se esconde, ele chama o jogo. E foi aí que aconteceu algo inesperado. O Kaká viu. Sim, o Kaká. Melhor do mundo em 2007, ídolo do rival. E o que ele fez? Postou o Bidon, escreveu uma palavra, craque. Sem contexto, sem explicação longa. Só isso. E isso muda tudo. Porque não é um torcedor empolgado. Não é jornalista. É alguém que entende muito de futebol. E quando um cara desse fala, o mercado escuta. Mas calma, porque tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Enquanto o Bidon cresce, o Corinthians afunda em pressão, críticas, cobrança da torcida, desempenho irregular. E no meio disso tudo, um garoto começa a assumir responsabilidade. Isso não é comum. Isso é raro. E é aí que começa o perigo. Porque quando um jogador jovem se destaca assim, duas coisas acontecem. Ou ele vira ídolo, ou vira alvo. E o Corinthians já perdeu jogadores assim antes. E tem mais. Clubes de fora já começaram a observar. Nada oficial ainda. Mas o interesse existe. E quando começa, é difícil segurar. E agora vem a pergunta que ninguém quer fazer. O Corinthians vai conseguir segurar o Bidon? Porque vamos ser sinceros, o timing é perfeito para a Europa. Jovem, versátil, já testado na pressão. E agora, com selo de craque vindo de um cara como o Kaká. Isso pesa muito. E o Corinthians, endividado, precisando vender, pressionado por resultado. Você já viu esse filme antes? A promessa aparece, vira destaque. E quando a torcida começa a acreditar, ele vai embora. E se isso acontecer com o Bidon, o Corinthians perde mais que um jogador, perde um pilar pro futuro. E talvez, o único cara que tá segurando o nível no meio do caos. Mas tem um detalhe final que muda tudo. Se o Corinthians for inteligente, segura, dá protagonismo, constrói o time em volta dele. Porque jogador assim não aparece toda hora. Agora, se repetir os mesmos erros, vai vender cedo, e depois vai gastar milhões tentando substituir. E aí já sabe o resultado. Se você quer conteúdo direto assim, sem enrolação, se inscreve. Porque aqui a gente fala o que ninguém quer falar. E me diz uma coisa, o Bidon é o futuro do Corinthians? Ou mais um que vai sair antes da hora?